Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Na aula de hoje eu vou falar sobre um assunto relacionado a circuitos elétricos, variáveis de circuitos ou grandezas elétricas. Vou falar hoje sobre carga elétrica, depois em outras aulas eu vou falar sobre tensão, corrente, potência, energia e assim por diante. Eu sou o professor Clenilson Silveira e hoje eu vou dar a definição de carga elétrica. O conceito de carga elétrica é importante porque ele é a base para descrever todos os fenômenos elétricos que ocorrem. Mas o que vem a ser carga elétrica? Bem, alguns confundem carga elétrica com a partícula subatômica do elétron ou do próton. Mas, na verdade, carga elétrica não é uma partícula. Ela é uma propriedade intrínseca da matéria que é responsável pelos fenômenos elétricos. Podemos comparar a carga elétrica com o análogo dela, a massa. Então, assim como a massa de um corpo, ele não é o corpo, não é uma partícula, é uma propriedade, a massa é uma propriedade que relaciona a força aplicada com a aceleração. Então, da mesma forma, a quantidade de carga relaciona a força elétrica com o campo elétrico. Vamos ver isso. Então, aqui temos o exemplo da massa, né? Temos um bloco, aqui representando nessa figura um bloco de massa m. Se aplicarmos uma força F, teremos uma aceleração e essa força aplicada para gerar uma determinada aceleração depende da massa. E é isso que expressa essa equação proveniente da lei de Newton. Força igual a massa vezes aceleração. Portanto, a massa ela relaciona a força aplicada com a aceleração sofrida pelo corpo. Mesma forma, a carga. Nós temos uma partícula carregada com uma carga Q e imersa em um campo elétrico. Essas setas representam um campo elétrico. Essa partícula, por exemplo, se ela for carregada positivamente, ela vai sofrer uma força elétrica na direção do campo elétrico. Okay? Se ela for uma partícula negativa, ela vai sofrer uma força elétrica contrária ao campo, na direção do campo. Então, essa força ela depende da intensidade do campo elétrico, tá? E da carga. Então, a carga é uma propriedade dessa partícula, que não é a partícula em si, do elétron ou do próton, ou de algum outro corpo. Mas a carga é a propriedade que relaciona a força elétrica que vai ser exercida nessa partícula com a intensidade do campo elétrico. E a carga elétrica ela é bipolar, diferente da massa, né? A massa ela não tem polaridade. Por isso que a força gravitacional ela é sempre atrativa. No caso da carga elétrica, carga elétrica ela gera uma força de atração ou de repulsão. Então, se a carga for de mesmo sinal, cargas de mesmo sinal se repelem, de sinais opostos se atraem. As cargas exercem forças umas sobre as outras. A unidade de carga no sistema internacional é o coulomb, que podemos representar com a letra C maiúscula. A menor unidade de carga é chamada de carga elementar e é representada pela letra E minúscula. Então, a carga, por exemplo, a menor carga elementar está no próton ou no elétron. Então, dependendo se for próton é positiva, se for elétron é negativa. Então, a carga elementar é mais ou menos esse valor aqui, 1,602 vezes 10 a menos 19 coulomb. Notem que é uma quantidade de carga muito, muito pequena, né? 10 a menos 19 coulomb. Então, a carga elementar ela não é utilizada para ser unidade de carga, por isso que o coulomb é utilizado. Então, o coulomb ele contém cerca de 6,24 vezes 10 a 18 elétrons. É igual a 6,24 quinquilhões de elétrons. Colocando por extenso esse número, 1 coulomb, em geral se usa subunidades submúltiplos, né, de 1 coulomb. Por exemplo, 1 milionésimo de coulomb, 1 coulomb dividido por 1 milhão, a gente chama de 1 microcoulomb. Ainda temos cerca de 6 trilhões de elétrons. Notem que podemos utilizar essas subunidades e ainda tem uma quantidade exorbitante de elétrons. A carga ela é quantizada. O que significa isso? É uma característica da carga. Ela não pode ter qualquer valor, ela só pode ter um valor múltiplo inteiro da carga elementar. Então, se letra Q maiúscula representar a carga total, então a carga total é igual a N vezes a carga elementar. Então, N representa um número inteiro. Nós não podemos ter, por exemplo, 3 vezes 3,5 E, né? 3,5 vezes esse valor aqui, que é a unidade da carga elementar, a quantidade de carga elementar. Então, nós só podemos ter valores inteiros de E. Essa é uma característica da carga elétrica. Outra característica da carga elétrica vem da lei de conservação da carga. O que essa lei diz? É que a carga em um circuito elétrico
ela permanece constante. Isso significa o quê? Que a carga ela não é criada nem destruída. O que existe é transferência de cargas no circuito. Por exemplo, se nós temos num determinado ponto do circuito excesso de elétrons, isso não significa que foram criados elétrons, mas que elétrons foram transferidos de um ponto do circuito a outro. Então, fazendo um resumo dessa aula de hoje, aprendemos que carga elétrica é uma propriedade intrínseca da matéria, que relaciona aos fenômenos elétricos. Ela possui duas polaridades, a positiva e a negativa. Aprendemos também que a carga é quantizada, ou seja, o valor da carga sempre vai ser um múltiplo inteiro da carga elementar, E igual a 1,602 vezes 10 a menos 19 coulomb, e que a quantidade de carga total no circuito é conservada, ou seja, as cargas que existem no circuito apenas são transferidas de um ponto a outro, não são criadas cargas e nem destruídas. Bem, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Muito obrigado pela atenção. Se você tem alguma dúvida, não entendeu alguma coisa, por favor, deixe aqui nos comentários. Se gostou, dê um like. Se não gostou, você pode dar dislike, mas explique, por favor, o motivo e fique à vontade para fazer críticas construtivas. Se você não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho. Muito obrigado e até a próxima aula.